Senhores de todo o Brasil, se liga na informação que eu vos trago. Se o Senado for de maioria bolsonarista em 2027, Alcolumbre disse que não será presidente da casa. Vamos então à reportagem aí da Globo News, que eu quero destacar para você, o corte aí feito pelo deputado Carlos Jordi. Tá na tela. Porque Davi Alcolumbre depende muito do governo federal, de pedidos que ele faz ao governo federal para ter uma eleição tranquila no Amapá. Já Hugo Mota, nem tanto assim. Hugo Mota não precisa tanto do governo quanto precisa Davi Alcolumbre. Isso pesa e muito, né? Relação com o Supremo. Dias desses, Davi Alcolumbre estava reunido com um grupo de senadores e eles estavam analisando o cenário para 2027, né? E um deles perguntou para Davi Alcolumbre o seguinte: olha, 2027 podemos ter um Senado com maioria de senadores bolsonaristas, né? Hoje o senhor é o favorito para ficar ainda na presidência do Senado. O senhor vai ficar, vai fechar com os bolsonaristas? Ele disse o seguinte: eu só continuo na presidência do Senado se ficar certo que vai prevalecer a minha posição de não fazer uma perseguição a ministros do Supremo. Se isso estiver em risco, eu não serei candidato à reeleição. Eu ficarei como senador e não vou disputar uma cadeira para poder ali ser aquele que vai ter de abrir um processo de impeachment contra ministro do Supremo. Isso eu não abro mão, eu não vou fazer. Então ele deixou muito claro que se tiver uma maioria bolsonarista dentro do Senado e eles colocarem ali a faca no pescoço de que eles querem realmente fazer o impeachment de algum ministro, ele falou: eu estou fora. Bora lá, meus queridos. Primeiro, Davi Alcolumbre é mas tão um câncer para esse país, que ele nem disse o seguinte: daqui 2 anos, né? Então eu precisaria analisar qual seria o pedido em questão. Se o ministro cometer um ato que daí sim Davi Alcolumbre, né? Não, isso sim é um crime. Ah, mas Fábio, o que cometeram até agora não é um crime? Calma, nós vamos chegar lá, tá bem? Então o que acontece? Davi Alcolumbre já disse o seguinte: mesmo que se cometam crimes, eu não vou pautar o impeachment de ministro da Suprema Corte. Por que será, hein? Só que Davi Alcolumbre, o que você não entendeu o recado de Bolsonaro foi dado, a direita já está entendendo a necessidade de elegermos a maioria no Senado, e não é para você ser presidente não, meu filho. Isso não quer dizer que a maioria vai ser bolsonarista, a maioria vai ser de direita e vão te pressionar para você colocar em prática um impeachment contra ministro da Suprema Corte. Isso não quer dizer também que nós queremos você como presidente, não! Você nem terá esse trabalho. E outra, elegeu a maioria de direita. Nem vou disputar, não. Dispute, rapaz. Porque, meus queridos, o que o Bolsonaro quer? Eleger a maioria no Senado, a maioria na Câmara e ter pessoas aliadas na presidência do Senado, na presidência na Câmara. Caso o presidente não seja eleito de direita, a Câmara e o Senado podem impeachment um presidente, ok? Se a maioria do Senado for de direita ou foram eleitos ali conservadores que têm a intenção de pautar o impeachment do Alexandre de Moraes e de outros, mais um entrou na mira, é o Flávio Dino, tá ok? É Flávio Dino tá na mira. O Alcolumbre já
pulou fora de colocar o impeachment do Flávio Dino para rodar. Tá bem? Mas não se preocupe não, Davi Alcolumbre. Tu tá preocupado? Não te preocupe, cabra. Não, a gente quer outro presidente. A gente não quer apenas lotar o Senado de bolsonaristas. Não, longe disso. A gente quer também a presidência. A gente também quer a presidência da Câmara. Chega da direita ficar levando porrada, tapa na cara, tiro, porrada e bomba pra cima da direita. Tem que se organizar. Já dizia Olavo de Carvalho. Tem que se organizar. E Bolsonaro tá certo. Presta atenção na fala dele do último domingo na Avenida Paulista. Preste bem atenção. Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. Tarcísio, quando eu falo isso, tem outros 50% pro republicano, pro PSD, pro PP, o MDB, União Brasil. Se vocês me derem isso, não interessa onde esteja, aqui ou no além, quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República. Com essa maioria, nós elegemos. Se vocês... Uau, meus queridos. O engraçado é que o que a gente ouviu foi muita gente, né? Um projeto de poder aí, né? Ele quer mandar no Brasil. E ele deixou bem claro. Eu estando aqui ou em qualquer lugar, e esse qualquer lugar inclui, segundo ele, o além, entende? Ele diz que quem estiver na liderança vai mandar mais do que o presidente da República. E nas falas do Bolsonaro, ele deixou bem claro que não é um projeto de poder para ele. Me dê agora 50%. Vou ajudar a eleger. Vou brigar para isso. É pauta da direita. É pauta da direita. E o Bolsonaro, gente, tá? Prestes a ficar fora de combate. Prestes a ficar fora de combate. E o povo da direita, que se dizem de direita, não ouviram Olavo de Carvalho, tá? Tem um vídeo aqui que eu quero colocar para você. Ouça bem Olavo de Carvalho agora, preste atenção. A direita respeita muito Olavo de Carvalho, então ouça o que diz Olavo de Carvalho. Vamos lá. Coisa mais urgente no Brasil, vocês têm que criar uma militância bolsonarista agora. Olha isso. Não é conservadora, não é liberal, não é cristã, não é pró-família. Não! Você tem que apoiar o chefe, não é apoiar a ideia. Porque se você apoia a ideia, você está toda hora divergindo. Dentro do mundo conservador, você pega um universo de ideias conservador, pode haver 1000 divergências ali dentro. Tá certo? Então, hora você está a favor de um, hora você está a favor do outro, e você se divide. Quer dizer, é claro que as ideias têm importância, mas não nesse plano, gente. Você vê o número de camaradas que subiu na vida junto com o Bolsonaro, graças ao Bolsonaro, graças ao prestígio do Bolsonaro, no dia seguinte viraram casaca. É Kim Catacoquinho, é Lobostão, essa gente toda, porra. É o Alexandre Fruta. Por quê? Aderiram às ideias. Mas a política não se constitui de ideias. A política são ações que refletem um poder. Essas ações são empreendidas por indivíduos reais. Então você tem que estar a favor deste e contra aquele. Não é as ideias. Entendeu, minha gente?
Vou traduzir para você, tá bem? Já ouviu aquela história que sem o Bolsonaro a direita não existe? Também é do Olavo de Carvalho. Vocês têm que defender o líder da direita. Ok, as ideias é legal também, mas segundo o professor Olavo, e eu concordo com ele, é defender o Bolsonaro. Tem gente que bate no peito, não, eu defendo a direita, não sou bolsonarista, não defendo o Bolsonaro. O problema é teu, sua anta. Mas se o dia que você entender que antes de Jair Messias Bolsonaro não existia direita nesse país, que era tudo um grande teatro das tesouras, você não vai entender nada. E agora, o que o líder está pedindo? Uma força para fazer 50% do Senado Federal. E o Bolsonaro falou ainda, né? Os outros 50%, Tarcísio, fica para vocês, do Republicano, PSD. Me dê 50%, ou seja, me dê ao PL 50%. E é como eu estava falando, o líder pediu. É tanto que o Davi Alcolumbre já sinalizou, ó, tô fora! Se encher isso daqui de bolsonarista, eu é que não disputo eleição. Obviamente, quando chegar lá na frente, tudo pode mudar, né? Mas o Davi Alcolumbre caiu do cavalo, porque ao eleger 50% ou mais de bolsonarista, de direita, conservador, centro-direita, das alianças aí com Bolsonaro, nós queremos expurgar essa turma. Nós queremos Davi Alcolumbre longe. Nós queremos Rodrigo Pacheco longe. Espero que nem dispute reeleição. Vai lá perder lá no governo de Minas. E se ganhar também, o problema é dos mineiros que votaram. Porque uma desgraça dessa que chegou ao poder com os votos dos mineiros, né? E vamos votar nele ao invés da Dilma. Eu não sei o que seria pior. Eu não sei o que seria pior. Pacheco ou Dilma. Ok? Então qual é o pedido do líder agora? Qual é o destino? Qual é o segmento do líder? Eu comentei, Bolsonaro está de repouso durante o mês de julho, estará? Uma pessoa comentou aqui no chat, é isso aí, capitão, ou no recado, nos comentários, é isso aí, capitão. Descansa, nós já entendemos o recado e vamos lutar por você, por nós mesmos, por liberdades. Aí eu fico pensando, né? Eu sei que eu já até falei sobre isso, mas eu fico pensando bem assim. Calma aí. Estamos dispostos mesmo a lutar pela nossa liberdade? Que tal ouvir agora o capitão? Que tal ouvir o capitão? É o Senado, gente. O foco é o Senado Federal. A Câmara dos Deputados. Eu aprendi isso há muito tempo, ó. Não adianta, gente. No modelo atual do Brasil é o Congresso Nacional. É o Congresso. Gente, quem manda no Brasil hoje chama-se Congresso Nacional. Se esse Congresso não fosse de borra-botas, mandava até no STF. A Constituição diz que tem que ter harmonia, mas ao mesmo tempo independência. Ok, independência. Não é um poder mandar no outro, ok? Concordo. São força de expressão. Mas se esse Congresso soubesse se valorizar, não deixava ministro ficar censurando rede social, ministro ficar criando inquérito, não deixava ministro ficar mandando prender esse, aquele, a torta e a direita. Ok? Até aqui? Tinha acabado tudo isso, mas que a gente tenha um Congresso mal
organizado, uma turma da direita que é vagabundo. E não adianta você ficar brabo aqui comigo não, vai brigar lá com o Bolsonaro, porque ele não brigou com o Malafaia, que o Malafaia falou isso na frente dele, que tem gente de direita que é vagabundo, e se o Malafaia falou na frente dele, o recado tá dado. Eu já entendi do lado de cá, eu também vou falar, tem sim, eu não vou ficar passando pano pra vagabundo que foi eleito aí, se dizendo de direita, ganhou voto aí no seu estado, ganhou voto no meu estado, e dane-se o povo de direita, não vou, mesmo sendo do PL, do partido a qual eu pertenço. Ninguém do PL algum dia chegou em mim e falou: Fábio, não fala da turma do PL não. E que se quiser me expulse do PL. Eu vou no PL de outra cidade. Mudo o meu registro domiciliar e já era. Né? Vou lá e mudo o meu domicílio eleitoral e já era. Tá? E me filio a outro partido. Ou PL de outra cidade. Sei lá se pode. Enfim. Vamos pra frente. Voltando então ao Olavo de Carvalho, não querendo ser repetitivo, você que disse: Bolsonaro, descanse em paz. Entendemos o recado. Ok. Aí chega 2026, aí o senador, o Bolsonaro escolher no seu estado, aí você vai falar bem assim: senador, você vai me dar um trabalho para pedir voto para você? Você vai contratar o meu filho como assessor do teu gabinete? Você vai colocar a minha filha como secretária do teu escritório político regional, senador? Ah, mas eu entendi o que o Bolsonaro pediu. Ah, você vai pedir voto pro senador daí do seu estado, que o indicado do Bolsonaro? Ou você vai ficar simplesmente olhando tudo e no dia ir lá votar porque o Bolsonaro pediu, ou você vai dar uma força mesmo? Vai fazer uma contribuição financeira? Pode, né? Uma contribuição financeira e tal, declaradinha ali no imposto de renda, pode. Vai fazer uma contribuição pro partido aí, vai, ou não? Só vai ficar reclamando, enchendo o saco? Não, eu tô ouvindo o capitão. Ouvindo o capitão com o quê? Não, vou votar no cara que ele pediu. Você vai votar no cara que ele pediu. Nossa, que lindo. É o João Maria da Silva Trindade Pereira Campos de Paula, o senador que o Bolsonaro indicou no seu estado. Não conheço, Fábio, nunca ouvi falar. Vamos junto? Vamos lá? Vamos? Bolsonaro não tá pedindo? Ele não indicou o cara? Então o cara deve ser bom, né? Então vamos apoiar? Vamos pedir voto para o candidato do Bolsonaro também? Vamos ajudar de qualquer forma ou vamos ajudar querendo um emprego para o filho, para a filha ou para nós mesmos? Vai muito além do que só: Bolsonaro vai cuidar da sua saúde. Nós entendemos o recado. Entendeu mesmo o recado? Qual é o recado então? Eleger senador, Fábio. Eleger senador. E para eleger senador, é só ir lá votar? Ou conquistar pelo menos o voto da família, o voto dos amigos? Não, já tô fazendo demais de votar, Fábio. Não vou pedir voto, não. Meu filho, me desculpe, tá bem? A gente vai continuar levando tapa na cara do PT, tá? A gente vai continuar levando tapa na cara, a gente vai continuar levando empurrão, chacoalhão aí da turma do PT e nada vai avançar. Porque você só sabe votar. E não é isso. A gente tem que ajudar. A guerra é política. Não gosto de política, Fábio. Então não goste de política, meu. Então não se meta com política. Porque a guerra é política. Ao final das contas, tudo é política, gente. Tudo é política. Não tinha negócio de Forças Armadas. Não tinha bagaceira nenhuma. O Bolsonaro mesmo falou. E eu falei lá atrás. Todo mundo me xingava. Eu falei: você fica querendo que o Bolsonaro assina isso, aquilo. Você fica interpretando aí foto que o Bolsonaro posta de caneta, disso, daquilo.
E você fica, nossa, o Bolsonaro vai assinar a ordem porque ele postou foto da caneta Bic. Lembra disso? Aí daqui a pouco, Bolsonaro pega e fala, alguém gritou lá em frente ao Alvorada. E eu já vinha falando, gente, se um dia o Bolsonaro falar que não vai assinar nada e que o problema é político e a gente precisa mudar a nossa cabeça, mudar o nosso destino, um monte de gente vinha aqui no chat. O Edson, ele sabe muito bem, não sei se o Edson tá vendo esse vídeo, pode deixar um comentário. O Edson se lembra muito bem que eu falava. Se lembra muito bem. E você que é mais antigo aqui, vai se lembrar que eu já falei isso. E se o Bolsonaro pegar e falar, gente, vamos todo mundo pra casa, não tem ordem nenhuma, não tem nada, o problema é político, é a gente tomar vergonha na cara, aprender a votar direito e vamos embora. Aí o que aconteceu? Naquele dia lá em frente ao Palácio da Alvorada, lá ali no Espelho d'Água, aquele dia que o Bolsonaro pegou a menininha no colo e levou pra dar uma volta, conhecer o Palácio da Alvorada, alguém gritou, eu autorizo! Sempre tem o abestado, né? E todo mundo gritava isso, eu autorizo, eu autorizo. Bolsonaro, peraí, você autoriza? Não é sobre você autorizar. É sobre o que você vai fazer da agora pra frente. E Bolsonaro estava certo. Eu fiz a minha parte, eu lutei, eu gritei, eu briguei. Muitas das vezes eu não fui ouvido. Agora você quer me autorizar a fazer alguma coisa? Faça você! E mais uma vez eu vou falar. Entenda o que a direita precisa. O que nós precisamos é nos organizar, é votar direito. Vocês ficam culpando às vezes o Bolsonaro por ter feito alianças com pessoas que traíram ele. E o voto que você deu para quem traiu o Bolsonaro? Você esquece disso? E o voto que você deu pro cara que nem era bolsonarista? E o voto que a gente deu pro cara que nem era bolsonarista? Não, Fábio, ele é legal. Não, Fábio, o vereador... Olha, o vereador, Fábio, não tem nada a ver com isso não, Fábio. Isso é um problema lá de Brasília. Aham. O cara que você elege vereador hoje, amanhã pode ser eleito governador e até presidente da República. E os cargos, né, intermediários aí até ele chegar lá. Sabia disso ou não? Só porque ele é um feirante, tá vendendo pastel na feira, ele não pode chegar, não? O Cleitinho, o que era o Cleitinho? Vendedor de verduras, o pai dele, os irmãos dele, tudo verdureiro, vendedor de verdura. É tanto que você pega o Cleitinho, o cara é tão humilde que nem sabe falar. Vai lá, pra você ver onde o cara tá. Aí você, agora, na eleição municipal... Ah, Fábio, esse cara aqui, ele é meu vizinho, ele é tão legal. Vereador, ele não é de direita não, Fábio, mas ó, só ele, vai lá. Prefeito, o cara é legal, tal, e... Vai lá. Vai lá. Ok? Vai lá. Deputado estadual, não, Fábio, olha, esse cara aí, você sabe, né, a nossa política é estadual, não tem nada a ver com essa briga aí não, de Lula, Bolsonaro, não, é besta. Vou votar aqui no fulano. Ele é de centro, Fábio, mas ele não é bolsonarista, não é conservador, não é bolsonarista. Ele não é bolsonarista. Porque você pode ter alguém no partido de centro que é bolsonarista. Você pode ter alguém de centro que concorda com as ideias. Lembra do professor Olavo? Não é apenas as ideias, é a pessoa do Bolsonaro. Que é o cara que peitou o sistema. E a gente não pode ficar gritando eu autorizo 24 horas, eu autorizo, eu autorizo. Autoriza não, o próprio Bolsonaro falou isso, é o que você vai fazer. É pra quem você vai pedir voto, é pra quem você vai votar. E vai votar apenas... Ou vai pedir um votinho legal aí pro candidato do Bolsonaro? Pro candidato que você vai votar? Vai parar de ficar fazendo merda, ficar votando em qualquer vagabundo que aparece aí no seu estado? Vai ficar mandando qualquer porcaria lá pra Brasília? Vai dar nessa merda de novo aí, ó.
Um Congresso Nacional de joelho pra tudo que há de errado nesse país. Os caras deram uma levantadinha agora, mas já já você vai ver a merda de novo. Já estão falando aí, já, é ministro defendendo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, é ministro defendendo diálogo, parlamentares defendendo diálogo, tem que ter diálogo, porque o caminho é o diálogo. Vai dialogar na Casa do Chapéu. 2 anos e 7 meses dialogando, tudo é diálogo. Com o Arthur Lira era a mesma merda. O clima fechava lá, o Arthur Lira colocava pautas que desagradavam o governo e às vezes nem colocava, só ameaçava. Lembra do Arthur Lira? Vou colocar 5 CPI da direita pra rodar. Infeliz, colocou bosta nenhuma. Vou colocar 5 CPI. Aí o que aconteceu? Alexandre de Moraes chamou pra conversar. Aí o que aconteceu? O Lula chamou pra conversar. E cadê as 5 CPI? Fica usando a direita, gente. É igual o Hugo Bosta agora, né? O Hugo Mota vai colocar o Nicolas pra ser o relator da CPMI do INSS. Rapaz, pra mim esse cara tá usando o Nicolas. Pra mim está usando o Nicolas. Todo mundo, eu também fiz a live aqui, vai botar pra ferver, vai botar pra lascar, porque eu acredito, se ele chegar lá, se for isso mesmo, vai botar pra lascar mesmo, vai botar pra ferver, vai botar pra torar. Será que não está apenas usando o Nicolas Ferreira? Essa história de IOF aí não é apenas pra a emendazinha cair, o jantarzinho sair, o cara se sentir importante, trocar ideia com o presidente, e aí, meu amor, beijinho na testa e vambora. É fato que a situação do governo tá ruim. É fato. Tá ruim. Tá horrível. E vai ficar pior. Mas será que vai ficar pior mesmo? Ou será que tá ruim para a galera do Centrão? E aí eles querem acordo e fica batendo aí, fica com essa conversa. Entendeu? Os caras nem fedem nem cheiram. É, meus queridos. Eduardo Bolsonaro fala dos traidores de Bonoro. Vamos ouvi-lo. Presta atenção nas falas do Eduardo. Eu tava vendo um vídeo aqui, tava lembrando o professor Olavo de Carvalho, né? A Dilma Rousseff, uma vez ela foi, acho que na Copa das Confederações, aí ela recebeu uma baita vaia, e o professor Olavo relembrou: olha, se você ensinou a população brasileira a desrespeitar, a não respeitar nada, seria loucura você imaginar que esse mesmo público daria algum respeito para contigo. E por que eu tô falando isso? Porque eu fico imaginando o dia em que o Bolsonaro morreu. Eu acho que não vai ser agora não, tá? Porque tem alguns bons anos pela frente aí ainda. Mas aqueles que querem descolar da imagem dele para serem os próximos líderes da direita, imagina o grupo que eles vão formar com esse tipo de valor. Porque os seguidores, eles são o espelho do seu líder, né? E aí quando tiver algum problema, que os seus liderados tomarem outra conduta e não seguirem o que o líder falar, o liderado vai falar: amigão, você acha que eu não vi você pegando o maior líder de todos, cagando pra ele, no clássico descolar a imagem do Bozo sem perder o voto dos eleitores do Bozo? Você acha que então eu devo fazer aquilo que você, meu líder, não pregava e não fazia? Tem um pessoal muito louco na direita. Eu tava vendo um vídeo aqui, tava lembrando o professor Olavo. Entendeu, meus queridos? Entendeu? Gente defendendo aí de descolar do Bozo, né? Tô fora do Bozo. Não é? Pois é, meus amores. Lembra que eu tava falando a respeito? Quem é o cara aí que bateu na sua porta como vereador? Foi um erro, Pablo Marçal? Foi um erro tremendo. Claro que foi. Alguns que apoiaram, foi o erro. Aprendemos? Aprendemos. Somos uma direita que está engatinhando? Somos. Serviu de exemplo para agora seguir o líder? Serviu, né? Então vamos seguir o líder? Ok? Governo Trump explode tudo e anuncia o encerramento definitivo da USAID, ou o SAID. Cadê a Gladys para ensinar a falar direito, né? E o USAID. É, meus queridos, aqui no Brasil o SAID, né? Ou o ZAID. O governo dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira, dia 1º, o fim das operações da Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional,
USAID em fevereiro. O pronunciamento norte-americano, aliás, o presidente norte-americano, Donald Trump, já havia paralisado as operações do órgão e autorizado uma série de cortes no orçamento. Criada em 1961, a USAID foi, por décadas, o principal canal de ajuda humanitária do país. A partir de agora, o Departamento de Estado, comandado por Marco Rubio, será o responsável por toda a assistência internacional norte-americana. Marco Rubio declarou que a agência deixou de cumprir os seus objetivos depois do fim da Guerra Fria. Segundo ele, a USAID sustentou uma rede de ONGs que viviam às custas dos contribuintes norte-americanos. Segundo ele, os cidadãos dos Estados Unidos não devem pagar impostos para financiar governos falidos em países distantes. Uau! Eita, que agora tem menino do PT pulando de cima da ponte, né? Tem menino do PT se escondendo debaixo da cama. Hã? Pois é. Em publicação no X, o Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, afirmou que o modelo fracassado da agência resultou em desperdício, dependência e na erosão da influência global do país. A assistência externa será rigorosamente calibrada para promover os interesses dos Estados Unidos, salvar vidas, investir em aliados e promover novas parcerias comerciais. É o que diz ainda a publicação do DOGE, que é aquele departamento, né, que o Elon Musk comandava. Ela combaterá a China e anunciará uma nova era de paz, segurança e prosperidade liderada pelos Estados Unidos da América. Durante o fechamento da agência, o governo informou que apenas 294 dos cerca de 10 mil funcionários e contratados permanecerão em atividades para manter operações mínimas. O anúncio não agradou opositores de Trump. Os ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush se manifestaram contra a medida. Pode esperar o Luiz Inácio Lula da Silva falar merda. Pode esperar a turma do PT aqui no Brasil soltarem fogo pelas ventas. Ok? Além disso, especialistas vinculados a organizações internacionais que recebiam recursos norte-americanos alegaram que haverá sérios impactos na saúde, na educação e na resposta a crises humanitárias. Em um estudo do Instituto de Saúde Global de Barcelona, publicado na revista The Lancet, afirmou que os cortes podem resultar em mais de 14 milhões de mortes, supostamente evitáveis até 2030. Isso porque, de acordo com a pesquisa, a USAID é essencial na redução de mortes por HIV, malária e doenças tropicais. Agora eu vou entrar aqui, né, de sola. O governo dos Estados Unidos não está dizendo que a partir de agora quem vai manter as ajudas humanitárias não será Marco Rubio, não será o Departamento de Estado? Então, se essa grana que entrava, que vai prevenir a morte aí dessa quantidade de pessoas até 2030, acredito eu que o Trump vai manter. Agora, grana para esses caras ficarem sustentando ONGs responsáveis por tanta coisa que você nem imagina, operação aí de troca de sexo, aplicação de hormônio em crianças, tantas outras situações que promovem as pautas de esquerda. Já foi, meus queridos, já foi. E Trump tá com moral nos Estados Unidos da América, ok? O Trump está com moral. A Suprema Corte lá, meu amigo, não é a Suprema Corte brasileira, não. Entendeu? Não é a Suprema Corte brasileira.
É engraçado os esquerdistas, né? Eles compartilhando, porque a justiça derrubou tal medida do Trump. Aí agora, depois de 1, 2 meses, 3 meses, aí aparece lá, a Suprema Corte mantém as ordens de Trump. Não aparece um petista vagabundo, um esquerdista safado, para poder dizer, olha aí, gente, a Suprema Corte manteve, o Trump vai fazer mesmo. Não aparece. Mas quando a justiça derrubou algumas atitudes do presidente, aí compartilha, faz festa, mas depois quando perde lá na frente, aí ninguém comenta, né? Você não vê nenhum fazendo aí os comentários. Ninguém, tá? E graças a Elon Musk, que ninguém sabe se é amigo ou inimigo do Trump, né? É uma situação aí, em todo lugar há teoria de conspiração, né? Em todo lugar há teoria de conspiração, e nessa situação com o Elon Musk também há uma teoria de conspiração. Vamos falar agora, você não tem noção do que vem por aí. Chegou até aqui, nesse momento do programa, comenta, estou aqui, tá? Estou aqui. Você nem imagina o que vem pela frente. Lembra do departamento lá de controle de desinformação? Lembra-te de Tagliaferro? Pois é, meus queridos. Ele está de volta. Não o Tagliaferro, mas sim o tal órgão para controle de desinformação. Uau, meus queridos. Eu vou trazer aqui, para começar, uma fala de Deltan Dallagnol reagindo ao que a comunidade internacional reagiu em relação ao nosso controle aqui das mídias sociais, tá bem? Então vamos lá. É absolutamente explosivo. O STF é detonado no mundo inteiro pela censura no Brasil. E agora vamos direto para os editoriais e matérias no exterior para ver como que a imprensa estrangeira avaliou a decisão do STF de instalar um regime oficial de censura no Brasil. Tá preparado? Bora lá aqui para o primeiro. Aí, ó, Supremo Tribunal Federal decide que plataformas digitais são responsáveis pelas postagens de usuários. Isso foi o que disse, gente, o Financial Times, um jornal aí britânico, ressaltando como que essa decisão corre o risco de atiçar tensões entre o Brasil e os Estados Unidos e Donald Trump, que está lutando em favor da liberdade de expressão em todo mundo. Bora agora atravessar o Canal da Mancha, saindo da Inglaterra e bora aqui para a França. Olha aí, ó, Supremo Tribunal Federal responsabiliza redes sociais por conteúdo ilegal. Nessa publicação aí, o jornal Le Monde, junto com a agência France Presse, eles classificaram o julgamento como um processo inédito na América Latina e alertaram que a decisão pode aumentar a tensão entre a STF e os gigantes de tecnologia. O Le Monde, que é um dos maiores jornais da França, escreveu que o Brasil foi mais longe do que qualquer outro país latino-americano na repressão de publicações questionáveis ou ilegais nas redes sociais. Mas essa publicação do Le Monde ainda destacou que a decisão do STF torna as plataformas de mídia social responsáveis por conteúdos de terceiros que são considerados ilegais mesmo sem ordem judicial. Ou seja, a gente está tornando a Meta, o YouTube, está tornando o X os juízes do Brasil. Eles que vão julgar o que você pode e o que não pode falar, só que debaixo de alguém que pode multar eles caso eles não tirem tudo que é devido. Ou seja, eles vão tirar rodo para eles não serem multados. Bora então atravessar agora o Atlântico e vamos rumo a Nova York, pro outro lado aí do Oceano Atlântico. Supremo Tribunal Federal abre caminho para responsabilizar empresas de mídia social pelo conteúdo do usuário. Isso aí é o que disse a Associated Press, que é uma das maiores agências de notícias do mundo, destacando que o caso abalou a relação entre a nação sul-americana, o Brasil, e o governo dos Estados Unidos. Críticos expressaram preocupação de que a medida possa ameaçar a liberdade de expressão se as plataformas removerem preventivamente conteúdo que possa ser problemático. Vamos para o resumo da ópera, gente. O que isso quer dizer? O Brasil, mais uma vez, vira notícia internacional por tudo que não presta. E dessa vez é por ter se tornado um país exemplo ruim. Um exemplo naquilo que torna famosas ditaduras como Coreia do Norte, China, Venezuela e Cuba. Nós importamos aquilo que tem de pior, os piores países do mundo. O Brasil se torna um exemplo a não ser seguido. Um exemplo por silenciar e amordaçar os seus próprios cidadãos. O STF humilhou o Brasil no mundo e nos rebaixou à vala comum das piores ditaduras do planeta. Pobre Brasil. Censura, né? Pois é. O nosso país, né, eu não vou ficar aqui malhando, né, novamente, entrando no mesmo assunto, fazendo redemoinho, né?
ficar repetindo. Mas, meus queridos, até o Google, ele começou a repensar a sua atuação no Brasil, é porque algo está muito errado, hein? Olha, o Google, ele é o pai aqui do YouTube, né? As mudanças querem impor no marco civil da internet, colocam em risco a nossa liberdade de expressão e também de milhões de brasileiros que estão tentando transformar a nossa internet em um espaço controlado por interesses políticos, e isso tem nome: censura. A cada nova medida autoritária, o Brasil se afasta da inovação, da democracia e também da verdade. Não vamos aceitar calados. Quem fez essa publicação foi o Jorge Seife, dando destaque que até o Google está dizendo que vai repensar as suas atividades aqui no Brasil. Que tristeza isso, hein? Que triste isso. Que triste, tá? Mas o YouTube movimenta bilhões, né? Muita grana, né? Muita grana aqui no Brasil, né? Milhões aí de dólares. Eu penso que o YouTube não vai deixar o Brasil assim tão fácil, não é? A esquerda não entendeu isso, né? A esquerda não entendeu isso. Não entendeu. Eles vão querer fazer o quê? Colocar o Correio YouTube? Hã? Que já queriam colocar o Correios para fazer entrega de Uber, lembra? Entrega de passageiros aí, fazer transportes com o Correios. Você ia ir para a igreja, né? Uma distância de 5 quilômetros, digamos, você tinha que sair um dia anterior, né? Porque o Correio atrasa tudo, não é? Aí vão fazer o quê? Vão chamar os Correios agora de novo, como defendeu o ministro de Lula, para entrar no lugar do YouTube? Acaba logo 2026. Chega logo 2026 e acabe logo, porque ninguém aguenta mais. Pessoal, caso você queira ajudar o meu programa, o Pix é esse aqui, ó, 11 95275 3898, para você ajudar o Abordo Notícias, para você ajudar o meu canal. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo, desde que vindo de coração ajude aqui o Abordo Notícias, tá bem? E falando em censura, olha essa notícia que aqui está. Tribunal Superior Eleitoral, ela é a presidenta, tá bem? Carmen Lúcia. Cria comissão sobre desinformação eleitoral para pleito de 2026. O grupo terá como foco o combate a conteúdos considerados enganosos durante campanhas políticas. Tá de volta, lembra? Hã? Se lembra dele? E olha só a próxima informação. Pam, pam, pam. Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Filha de Gilmar Mendes integra o novo grupo de combate à desinformação. Quem, Fábio? A filha do Gilmar Mendes. Entre os indicados ao trabalho para enfrentar as fake news eleitorais e discutir regras para a inteligência artificial está Laura Skertel, filha do ministro do STF. Você não ouviu errado, não. A filha do Gilmar Mendes, ela vai integrar um grupo, né, de combate à desinformação. E aí? Bonito, né? Tá lindo isso. Esse grupo não pode ter um representante da direita, não? Ou só a esquerda é que sabe o que é desinformação? O que querem, na verdade? O que querem? Um Brasil sem a direita, é isso? Ah, saudade do Teatro das Tesouras, né? Eram de direita, mas não eram. Era todo mundo junto, né? Depois das eleições, ou até durante, né? Tapinha nas costas, durante as eleições. Depois, abraço e outras coisas muito mais além. Ela, defesa de Zambelli, protocola,
A defesa de Zambelli é protocolada na CCJ e PL garante apoio absoluto. Vamos estar ao lado da nossa guerreira ferida e lutar pelo mandato de uma mulher, afirmou aí o líder do partido na Câmara, o Sóstenes Cavalcante. Vamos ouvi-lo? Houve uma coletiva de imprensa, eu não fiz nada, não gravei nada, mas eu acompanhei, tá bem? E eu quero trazer agora o deputado Sóstenes dizendo que o PL vai lutar pela Carla Zambelli, beleza? Vou trazer para você o momento dessa coletiva de imprensa aqui no Abordo Notícias. Vamos lá. Boa tarde a todos, obrigado pela presença de vocês. O objetivo da nossa convocação e comunicado da nossa coletiva de imprensa é justamente para comunicar que, passado o prazo, hoje, o advogado da deputada Carla Zambelli, que está aqui, doutor Pagnásio, vai apresentar a defesa da deputada junto à Comissão de Constituição e Justiça, na nossa CCJ. Diferentemente do que em alguns momentos alguns pensaram, nosso partido tem estado ao lado da nossa guerreira e soldado Carla Zambelli, neste momento em que ela atravessa. É lógico que as comissões estão funcionando e muitas coisas acontecendo, e comunicamos há pouco menos de 30 minutos atrás essa coletiva de imprensa, e os colegas que puderam estar aqui demonstrando a sua solidariedade à Carla, apesar da exiguidade de tempo, estão nos acompanhando. Quero agradecer aqui todos que estão nos acompanhando, em especial o suplente da deputada Carla Zambelli, deputado Tadeu, que aqui está, o filho da deputada que também está conosco, o João, os parlamentares que puderam vir, a nossa gratidão, outros que estão comunicando no grupo que não estão, mas dizer que o PL estará ao lado de todos os seus soldados, por mais feridos que eles estejam. A nossa deputada Carla Zambelli atravessa esse momento de dificuldades e de decisões importantes, mas a liderança do PL, inclusive temos orientação do nosso presidente do partido, que no momento oportuno, como líder do partido, eu vou reunir toda a nossa bancada e nós fecharemos questão com toda a nossa bancada para votar pela manutenção do mandato da deputada Carla Zambelli. Tá aí então, parabéns então, né? Parabéns. Aí a gente pensa assim, a gente nunca viu isso, né? Pois é, meus queridos, você que pensa, né, que nunca viu, não é? Você que pensa que nunca viu, ok? Você que pensa, tá? Olha essa informação aqui, ó. Sóstenes, aqui. Sugere que Zambelli trabalhe de dia e fique presa à noite. Tá ouvindo aqui? Se ela não perder o mandato, ok? Ela pode retornar ao Brasil, ela pode cumprir a pena dela e trabalhar. Não é? Eles fazem isso com os piores bandidos desse país. O líder do Partido Liberal, o PL, na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcantes, ele sugeriu a possibilidade que Carla Zambelli dê continuidade ao mandato ainda que presa. Em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira, portanto ontem, dia 2 de julho, Sóstenes afirmou que Zambelli poderia trabalhar na Câmara durante o dia e retornar à prisão durante a noite. Nós tivemos, eu acho que no primeiro ou meu segundo mandato, 2 parlamentares que tiveram casos semelhantes. Cumpriam penas à noite e trabalham aqui durante o dia. Se for necessário, como a Carla, será igual, disse Sóstenes a jornalistas. Tá, então, meus queridos, a fala dele a respeito aí da Carla Zambelli, ok? E o bicho pegou lá na Câmara dos Deputados, tá bem? O deputado deu uma chamada, tá bem? Nos parlamentares de esquerda, e ele ainda disse, ó, homem que é homem, fala olhando no olho. Eu não tenho medo de ninguém, disse o deputado Sóstenes. Vamos ouvi-lo? Direto da Câmara dos Deputados, botou pra quebrar, hein? Botou pra quebrar. E vamos lá então, para você que acompanha aqui o nosso canal, onde você estiver. Deixa o like, comenta até aqui. Força, Carla Zambelli. Homem, fala olhando no olho do outro. Eu não tenho medo de ninguém, não. Agora, mentir coisas a meu respeito, eu vou tirar satisfação aqui, um a um. E saiu uma fake news dizendo que eu teria dito, supostamente, que a gente não quer
a devolução imediata do dinheiro dos aposentados. Fake news, mentira. 60 dias que descobriram a roubalheira dos velhinhos aposentados e até hoje não devolveram R$1, pois devolvam já. Devolve o dinheiro dos aposentados, desgoverno, descondenado. Nós não vamos abrir a mão. Quem quer que seja que roubou os aposentados, que seja punido ao rigor da legislação. E é mais, quem anda mentindo por aí, e eu vi nas postagens de uns colegas aqui da esquerda, que eu me nego até a falar o nome, mas depois eu vou conversar com eles pessoalmente, falando que eu não queira que devolva o dinheiro dos aposentados, eu quero que devolve para ontem. Muito bem, então, pessoal, o que acontece? A Câmara vai julgar se a Carla Zambelli perderá o mandato ou não, ok? Vamos ver o que acontece aí daqui para frente em relação a esse assunto, tá? Eu espero justiça aí para a deputada Carla Zambelli. Ela reclama, através de seus advogados, sua defesa, que ela não teve, tá bem, o direito aí a se defender, não teve prazo. Você viu como foi uma loucura, né? Uma loucura atrás de loucura aí, a situação aí com a Carla Zambelli. Beleza? Vamos ouvir agora, gente, o deputado Maurício Marcon. Você que está aqui comigo, chegou até esse momento, comenta o número do seu like e também comenta Força Zambelli. Comenta aí, Força Zambelli. Na tela, rodou. Colegas ficaram sabendo que o Banco Central foi assaltado hoje. O Banco Central do Brasil foi assaltado. E o que me preocupa não é nem a questão da segurança, porque nós somos referência em segurança. Temos as urnas eletrônicas que todos sabem que são invioláveis, então vamos poder oferecer ao Banco Central do Brasil e as tecnologias que garantem uma eleição transparente. O que me preocupa, presidente, é como nós vamos fechar o caixa desse roubo que aconteceu lá. Falam em milhões ou bilhões. E aí a gente já sabe, cara, o colega Jordi, como é que o governo vai fechar. É imposto vindo! Algum imposto novo vai ser cobrado para fechar o rombo do Banco Central, tenho certeza disso. Mas deixar as brincadeiras de lado, presidente, mais um deputado do PT acabou de subir da tribuna e querer dizer ao povo que a derrubada do IOF, a oposição está defendendo os bilionários. Bom, todo mundo já sabe que isso é mentira, mas eu vou trazer algumas novas notícias relacionadas a impostos nas últimas horas. Que, claro, com certeza absoluta, é para pegar os bilionários. Colega Osmar Terra, notícia do Metrópolis. Petista faz andar projeto que cria novo imposto sobre cerveja. É óbvio que é só bilionário no Brasil que toma cerveja. É só bilionário que consome essa iguaria no governo Lula. Então o petista já está pronto, colega Osmar, para atacar imposto na cervejinha. A gente continua, notícia de última hora aqui, não é nada antigo, tá, pessoal? Governo, essa já tá aumentada, governo aumenta imposto de importação sobre carros elétricos e híbridos. É claro que só gente bilionária no Brasil anda de carro. Então eles estão fazendo a justiça social. Se você anda de carro, o governo tá dizendo que ele só aumenta imposto para bilionário. Então aqui, ó, sabe quanto, colega Jordi, era no governo Bolsonaro o imposto para carro elétrico e híbrido? Zero era. Ontem o governo aumentou de 25 para 30. E se você acha que tá ruim 30, o ano que vem piora. Presidente, vai a 35 a importação de carro. Que o governo ele só tributa quem é bilionário, segundo os petistas. Tem gente que acredita. Se você quer se defender da bandidagem e tomou conta do país e todo mundo sabe o que eu tô falando, PT, Gazeta do Povo. PT propõe novo imposto federal para quem tiver arma de fogo. Então, se você for se defender, já que tá difícil a segurança no Brasil, vai ter imposto. Também só se defende quem é bilionário. Bilionário se defende. Os pobres não vão sofrer com o aumento da cervejinha, aumento do preço dos carros, nem com a questão da segurança. Mas a boa notícia, caros colegas, é que tudo indica que nas próximas horas não haverá mais impostos.
Presidente Lula está visitando, acho que aplicando uma mentoria lá, como roubar e não ser preso, para Cristina Kirchner. Foi visitar a bandida da Argentina para aplicar uma mentoria de como roubar e não ser preso. Tá lá. Enquanto o país afunda, Lula vai visitar uma bandida condenada em outro país. Este é o país que os deputados do PT dizem que o governo está defendendo os mais pobres, mas que quer cobrar imposto até da sua cervejinha. Obrigado, presidente. Ai, doeu, hein? Doeu, papai. Menino. Rapaz do céu. Nesse momento eu acho que os PT, ó. Nesse momento os PTzinhos se mandam. Caçam o rumo da roça. Não é verdade? Caçam o rumo da roça. Ai. Na tela do Abordo Notícias. Para Gilmar Mendes, crise do IOF é apenas a ponta do iceberg. O ministro fez a afirmação durante evento realizado em Portugal. Ontem, quarta-feira, dia 2, STF vai julgar o aumento do tributo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, afirmou nesta quarta-feira que a crise entre o governo federal e o legislativo em torno do imposto sobre operações financeiras, o IOF, tem mais cara de ser um sintoma do que o próprio problema em si e, portanto, seria apenas a ponta do iceberg. Eu acho que se trata mais da revelação de um sintoma do que da doença. Creio que nós precisamos tratar a doença, a falta de diálogo, a falta de coordenação. Isso aqui é apenas a ponta do iceberg de uma crise e nós precisamos resolver e debelar a crise, afirmou o ministro. Questionamento do governo sobre a derrubada do decreto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no qual foi imputado o aumento ao tributo, será relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Você não tem noção, gente. Você não tem noção, ok? Em tese, dá até pra gente concordar aqui com Gilmar Mendes, né? Falta diálogo entre o governo e o Congresso, não é? Pois é, minha gente. Na verdade, tá faltando presidente, Gilmar Mendes. Presidente. O Brasil precisa de presidente. Não precisa aumentar imposto, não precisa criar um novo imposto. O Brasil não precisa de um cara que dialoga com o Congresso, não, precisa de presidente, não desse desgoverno que aí está. Explosivo como sempre, o nosso querido Gustavo Gayer trouxe aí para você a bomba. Vamos ouvi-lo. Fazia tempo, na verdade ainda nem que fazia tempo, desde que eu me tornei deputado, eu nunca vim para cá empolgado, entusiasmado por vitórias. Esta semana eu vim para cá empolgado, entusiasmado, ansioso. Nós estamos vendo o fim do governo diante dos nossos olhos e mais próximos a cada dia que passa de resgatar o Brasil. Deixa eu te explicar. Bom, vocês já sabem dessa ruptura por causa do IOF, né? Nós derrubamos uma tentativa de mais impostos no bolso do povo brasileiro. Lula foi lá e ativou o seu escritório de advocacia, que é o Supremo Tribunal Federal. Ao invés deles tentarem abaixar a temperatura, o Lula faz dobrar a aposta, atacando o Hugo Mota diretamente, dizendo que o Hugo Mota não honrou um acordo que havia feito, e não só isso, fala abertamente que não precisa do Congresso, que se ele não conseguir o que ele quer no Congresso, ele vai no STF, sendo que o ponto crucial da ruptura é justamente a humilhação que o Congresso está sentindo por Lula, sempre que perder aqui, apelar para o seu sindicatozinho judiciário que está lá na Suprema Corte. Concomitante a isso, acaba de sair uma pesquisa que é terrível para o governo. O governo consegue até sobreviver, de certa forma, sem ter o apoio da população. Esse governo nunca teve, então nunca importou para eles. Mas eles precisam de ter o apoio do Congresso.
E aqui, a Câmara dos Deputados deu uma resposta que veio nessa pesquisa, que é a seguinte: avaliação da relação do governo Lula com o Congresso. 51% dos deputados federais acham que é uma relação negativa e apenas 18% acham que é positiva. Na voz dos próprios deputados federais, 57% acham que o Lula não consegue aprovar a sua agenda, ou seja, Lula perdeu a governabilidade. Vai ser obrigado a ficar recorrendo ao STF. E quanto mais ele recorrer ao STF, pior vai ficar a situação dele aqui. Como se isso não fosse bastante. Razão das poucas votações importantes do Congresso: desarticulação política do governo, ou seja, o Lula não consegue mais falar com o Congresso, e 33% acha que é um impasse sobre a anistia. Sim, nós estamos conseguindo parar o Congresso até que eles nos entreguem a anistia. E a avaliação do governo Lula: 46% dos deputados acham que é negativa, apenas 27% acha que é positiva. Agora, o que mais me chamou a atenção é o centro abandonando o governo. A política econômica do país está indo na direção errada para 65% dos deputados de centro. E aqui, em relação ao STF, como é que está a visão dos deputados federais em relação ao STF? Para 48% é negativa a visão do STF e apenas 27% vê o STF de forma positiva. Olha só, saiu de 40 para 48 negativo e caiu de 34 para 27 o positivo. E o centro é o que teve o maior escalada, saiu de 29 negativo para 44. O centro é o que determina o que acontece aqui. E o centro está de saco cheio em relação às interferências do STF. 49%, ou seja, metade da Câmara dos Deputados acha que o STF interfere sempre e 28% às vezes, o que é ruim também. Então nós temos aqui aproximadamente 80%, tá? 80% dos deputados achando que há muita interferência. E aí o Lula vai e solta essa declaração de que ele não precisa do Congresso, ele resolve tudo no STF. Uma série de coisas, eu sou agradecido. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais do país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Para piorar, e aí que vem a situação, os principais projetos que o Lula precisava aprovar para poder ter uma chance de reeleição, que seriam aprovados agora, não serão. O Lula, o Congresso, os ministérios não tem mais janela de comunicação aqui dentro da Câmara dos Deputados. O Alcolumbre pode até ser mais favorável ao Lula, mas aqui tá tudo travado. Esse governo morreu. E essa percepção faz com que a maior parte dos deputados federais já reconhecem que o próximo presidente vai ser de direita, Bolsonaro ou quem o Bolsonaro indicar. O centro já viu isso, já percebeu. Então agora a perspectiva de poder é o que está determinando o caminho a ser tomado de agora em diante. Vemos aí uma chance de aprovarmos os nossos projetos antes mesmo do presidente de direita assumir, porque o centro já quer passar uma lição para o governo. E ainda vem uma ameaça. Estão dizendo que querem colocar o Nicolas na relatoria da CPMI. Isso é soltar uma bomba atômica no governo. Isso ia acabar de vez com qualquer possibilidade de diálogo. Cara, eles estão vindo com tudo. A única chance que eles têm agora é tentar convencer o Brasil de que eles defendem os pobres e o Congresso defende os ricos, o que aumenta ainda mais o antagonismo, a briga entre os dois poderes, eles de lá com o STF, nós de cá com os deputados, senadores e o povo. Eu tô ansioso para ver no que isso vai dar. Eu só sei de uma coisa: a única saída é a derrota desse governo. Ele tá derrotado antes mesmo do fim do mandato. Gostoso, né? Que delícia! Tome, Lula. O Gilmar Mendes falou que é falta de diálogo, que é só a pontinha do iceberg. Não, filho, é falta de governo. É só o Brasil arrumar um presidente. Lembra quando queriam trocar, quando trocaram o ministro das comunicações, né, lá o ministro da SECOM, da Secretaria de Comunicação? Não tinha que trocar o cara do marketing, não, rapaz. Tem que trocar o presidente. E é o que nós estamos vendo e vivendo aqui no Brasil. É isso. Troca o presidente para ver. As coisas começam a melhorar. E é como o Gustavo Gaia disse. Isso daqui é um tapa na cara de Lula
E mais uma vez o Gai é bem animadinho, ele é bem empolgadinho. Gayer. Eu espero que o Centrão não esteja usando a direita para amarrar o burro junto com o Lula, né? Fechar acordo, entende? Tirar aí as rusgas, porque essa história eu já vi. Vou relembrar, eu já vi Arthur Lira dizer o seguinte: eu vou pautar 5 CPI aqui da direita. Não pautou uma. Porque antes que ele pautasse, né, rolou um tal almoço, um tal churrasco, regrado a bom whisky, e pelo jeito o Hugo Moita, que agora tá falando, né, saiu da moita, né? Ele gosta de tomar um negocinho assim na boca do gargalo, né? No gargalo. Pois é. Então, whisky do bom, um diálogo, que segundo o João Mendes está faltando diálogo, né? Um diálogo, um papo do bom, uma picanha argentina, lagosta e também muitos acordos. Que é assim que eles fazem. Não é? Que é assim que eles fazem. Para você ligado aqui comigo no Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, 11 952 75 3898, para você ajudar o Abordo Notícias, para você colaborar com o nosso programa. 11 952 75 3898. Ajuda aqui o Abordo Notícias. 11 952 75 3898. Colabora com o nosso canal. Chegou aqui nesse momento do vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe e leve para frente todo o nosso conteúdo. 11 952 75 3898. E não se esqueça, gente, de se inscrever e ativar as notificações aqui do Abordo Notícias. Jesus is the King. A informação com credibilidade. Abordo Notícias.